E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e fui aprovado em Medicina na UFCG, aqui em Campina Grande, na Paraíba. E hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal sobre preparação, sobre os estudos para o Enem. Hoje o tema do vídeo é sobre como revisar durante a preparação. Então todo mundo sabe que durante os estudos para o Enem, durante o ano inteiro, é muito importante a parte da revisão. Então você estuda, você pratica, você faz os simulados, mas você tem que revisar para você sempre estar botando na sua cabeça ali, mantendo na sua cabeça o conteúdo que você foi estudando. Então, à medida que você estuda novos conteúdos, você também revisa os anteriores e mantém tudo ali trabalhando na sua cabeça para que no dia da prova você consiga se lembrar da maior parte dos conteúdos e consiga acertar a maior parte das questões. Então, primeiramente, só falando com vocês, eu estou postando vídeo praticamente todo dia. Não sei ainda como vou administrar para separar os conteúdos e publicar por semana, mas por enquanto, como eu estou com tempo livre e estou agora iniciando, estou tentando manter essa frequência alta para produzir o máximo de conteúdo possível aqui no menor tempo. Mas podem colocar sugestões nos comentários de vídeos, já vi várias sugestões em outros vídeos, mas podem colocar nesse aqui que eu vou ler e planejar agora quais vão ser os próximos vídeos do canal nesse mês de março, abril e assim por diante. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu tive, durante a preparação, muita dificuldade mesmo para revisar. Eu não sou uma pessoa que gosta de revisar. Então, eu tinha dificuldade, assim, de na semana separar algum tempo para revisar, para passar por assuntos anteriores, para pegar alguns conceitos e revisar, ver se eu lembrava de tudo. Então, praticamente todos os métodos que as pessoas que se preparam para o Enem utilizam, como flashcards, como resumo, assim, questões, listas globais, poucos eu utilizei, porque realmente durante a minha preparação eu estudei muito e eu estudava os conteúdos assim muito bem para que eu tentasse ao máximo dominar, para que durante o ano, com os próprios simulados e questões aleatórias que eu fazia, eu conseguisse manter os conteúdos na minha cabeça, mas eu não tinha um método de revisão e uma prática de revisão constante nas minhas semanas, nos meus meses de preparação. Então, primeiramente, claro, eu vou falar aqui no geral como eu tentei superar isso, como eu tentei revisar, mas cada pessoa tem a sua própria forma de estudar, de revisar e a forma de aprender. Então, tipo assim, eu não tinha essa capacidade ou essa facilidade de revisar toda semana, todo mês, separar direitinho quais métodos utilizar. Então, assim, depende de pessoa para pessoa, mas mesmo assim eu consegui minha aprovação, consegui minha nota ali, passei de 800 no Enem, sem ter essa constância, considerando o assunto revisar. Mas vamos lá. No geral, o que eu fiz? Primeiramente, eu sempre estudei bem os conteúdos para eu dominar o máximo e conseguir deixar eles na cabeça o maior tempo possível. Claro, lembrando sempre algumas pequenas partes, porque é impossível você aprender tudo e ficar 100% com tudo durante um ano inteiro. Então, a minha maior parte da revisão era feita pelos simulados e pela correção dos simulados. Então, eu estudava muito bem os conteúdos, deixava na cabeça e ao longo do tempo, fazendo os simulados, eu ia relembrando. Então, estudei cinemática esse mês, próximo mês apareceu no simulado, putz, cinemática eu já estudei, tenho que acertar. Eu ia lá e tentava fazer. Não consegui, na correção eu ia ver se foi falta de atenção, se foi falta de algum conceito, de alguma fórmula, enfim, tudo isso era muito tranquilo em relação à minha revisão. Mas, na parte final da preparação, eu tive que me atentar mais, porque eu precisava realmente revisar. Então, durante a maior parte do ano, eu simplesmente estudava bem os conteúdos e a revisão era feita pelos simulados. Eu não tinha a prática de autoexplicação, de leitura de resumo, então, basicamente, era correção de simulado e adiantar assunto e acompanhar assunto de outros professores. Então, eu estava estudando, por exemplo, na escola cinemática e estava adiantando pela prova total dinâmica. Depois a escola começava a dar dinâmica e eu estava lá na aula e revisava enquanto eu estava adiantando, por exemplo, estática. Então eu sempre estava adiantando assunto, revisando os anteriores pela escola. Então tudo isso era o meu cronograma próprio e o cronograma da escola. Então minha cabeça ficava passando pelos assuntos assim em praticamente todas as matérias. Isso era o que eu fazia, entendeu? Mas, na reta final, eu usei bastante as aulas resumo, que eu já falei aqui, numa prova total. Então, quase todos os assuntos assim, botava um assunto de cada disciplina por semana, e eu ia lá, assistia
as aulas resumo de eletrodinâmica, de ecologia, de química geral, de eletroquímica, e sempre passando pelas aulas resumo, porque eu queria mesmo era reforçar a teoria, porque as questões eu fazia nos simulados, entendeu? Mas na reta final, outra prática que eu também fiz, e que eu já vi muita gente fazendo, é a prática, tanto você pode organizar listas globais, que eu já ouvi muita gente falando sobre isso, que você estuda um assunto, mas toda vez que você vai montar uma lista de questões numa plataforma, você filtra, colocando novo conteúdo e os conteúdos que você estudou anteriormente. Isso é uma prática, mas eu na reta final eu usei muito as listas de questões do Me Salva. Então, sei lá, quero revisar bioquímica, ia no Me Salva, fazia uma listinha de 10 questões. Tem até mais, teve assunto que eu fiz tipo 3 de 10 questões. Aí, queria revisar eletroquímica, ia lá, 10 questões. Então, tem questões do Enem, tem questões vestibulares. Então, eu ia assim, específico. Qual assunto eu vou revisar? Ia lá, fazia 10 questõezinhas. Ou então, se você tiver uma plataforma como estuda.com, você pode filtrar, colocar os assuntos mais novos que você está estudando e os assuntos anteriores que você também estudou e precisa revisar. E outra coisa que eu utilizei foi a revisão da prova total, a revisão final para o Enem, que dura um mês, são 4 semanas. Então eu sempre utilizava ali como embasamento teórico e lendo as apostilas. Então eu assistia às aulas ali, 30 minutos eu revisava Primeiro e Segundo Império, tá ligado? República Velha e a República Atual, tá ligado? Parte da ditadura militar, ditadura de Vargas. Então, rapidamente, assim, com aula de 30, 40 minutos, na velocidade 2 vezes, eu assistia e revisava a parte teórica de assuntos importantes para o Enem que estavam lá separados. Questões, novamente, simulados e correção de simulados. E um dos pontos mais importantes é o caderno de erros. Vou fazer um vídeo sobre o caderno de erros especificadamente, mas eu vou comentar aqui por enquanto. O que acontece? O caderno de erros é um caderno que você vai corrigir seus simulados. Lá você coloca a questão, né, o gabarito, e você coloca o que você entendeu dela. Você pode tanto trabalhar os conceitos, então, fez alguma prova de humanas, apareceu um termo de filosofia contemporânea, coloca lá o significado desse termo. Vai que na semana do Enem você vai ler esse caderno de erros e aparece na prova, entendeu? Então, conceito de biologia, por exemplo, botânica, quais são os tecidos? Caiu no Enem em 2021. Imagina se nas minhas anotações desse caderno de erro tivesse lá os tecidos e a definição de cada tecido, né, dessa parte da botânica, das árvores, das plantas. Imagina como poderia ter ajudado no dia da prova. Então, esse caderno de erros é importante porque você vai lá anotar os seus erros, anotar a resolução. Você pode assistir também vídeos de resolução das questões que você errou. E nas semanas próximas ao Enem, ou mesmo toda semana, você pode separar 15 minutos para ler os seus erros. Porque realmente a gente tem que aprimorar os erros. A gente foca nos acertos para ver se está bem, se está acertando bem, mas a gente precisa resolver o quê? Os erros. Então você fez um simulado, acertou 140, pega as 40 que você errou, e você vai corrigir e fazer com que no próximo simulado, os 40 erros que você teve, os assuntos que foram nele, você vai tentar corrigir e não errar mais. Então isso é o básico. Então, no geral, minha revisão era assim. Na reta final, li resumos que eu fiz de alguns assuntos importantes, assisti muitas aulas de resumo, assisti aulões de revisão, como desse a prova total, fiz questões de simulados variados e fiz essas questões do Me Salva. E ao longo do ano, foi mais a correção de simulados e a leitura do caderno de erros. No geral, você pode ter várias outras formas de revisar, mas depende do contexto. Se você tem facilidade, você precisa revisar menos. Se você precisa revisar mais, porque você esquece rápido, aí você analisa de acordo com as suas necessidades. Então, por hoje, é isso. Esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mas foi a minha forma de revisar. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, podem comentar que eu ajudo nos próximos vídeos e nos próprios comentários eu posso responder. Valeu!